E hoje eu vou falar sobre o seu Américo. Neste quinto e último episódio da série Histórias Renais, ele é o único paciente que eu já conhecia muito antes de ter me formado médico. Aliás, eu nem me lembro quando eu conheci o seu Américo, porque quando eu nasci ele já existia, porque ele era sogro do meu tio. Eu era criança, eu já ia na casa dele, nos aniversários dos primos, das primas e principalmente nas vésperas de Natal todos os anos. A véspera de Natal eu sempre passei com a minha família, com os meus pais, com a minha avó, que é a mãe da minha mãe, e que também era mãe desse meu tio. Agora, antes da gente fazer a ceia, que era umas 9, 10 horas da noite, o meu tio com a minha tia dava uma passadinha na casa do seu Américo, para dar ali uns presentinhos, trocar uma ideia ali, dar um abraço no pessoal do outro lado da família. O seu Américo, eu diria que seria uma espécie de um terceiro avô meu, ou um tio-avô. Eu não tinha ali laço sanguíneo com ele, mas eu tinha um grande apreço, um carinho pelo seu Américo. E vários anos foram dessa forma. 7 horas da noite, pegava o chevette, meu tio, minha tia, a gente ia lá na casa deles. Era sempre muito animado, os primos, tios, tias ali. Era um ambiente muito alto astral, muito legal. E aí, quando eu voltava para casa da minha avó, já estava ali naquele pique todo ali para a ceia de Natal, para ganhar os presentes. Era realmente uma época que me deixa muita saudade. No ano de 1991, eu entrei para a faculdade de medicina, e aí esse foi um período onde eu diminui bastante o contato, tanto com a minha família, como com esses familiares mais distantes, como era o seu Américo. Além desse período de muito estudo, muita cobrança, muito tempo dedicado à faculdade de medicina por conta tanto das aulas nos primeiros anos como os estágios nos anos finais do curso, nesse período também houve o falecimento da minha bisavó e do meu avô. Foi uma coisa que deu ali uma desorganizada na família. Então eu fiquei algum tempo sem ouvir falar do seu Américo, até que quando eu estava ali no 6º ano da faculdade, eu voltei a ouvir alguns rumores em relação ao estado de saúde dele. Segundo a minha tia, ele vinha apresentando ali uns problemas dos rins relacionados a ácido úrico alto, aquela doença gota que inflama as juntas, e ele também devia ter feito um uso muito intenso de anti-inflamatórios nessa época. A propósito, o seu Américo ele era um grande apreciador de cervejas, e esse consumo de cerveja pode ter colaborado de alguma forma para essa elevação do ácido úrico. E lembrando também que nessa época não se falava tanto da prevenção de doenças renais como hoje em dia. E aí eu me formei médico, passou mais um ano, eu trabalhei no exército durante um ano, e esse papo da saúde do seu Américo sempre vinha ali nas reuniões familiares, ali, sempre ali um comentário aqui, acolá, nunca ninguém na verdade me perguntou nada, até porque nessa época eu não estava dentro da nefrologia. No ano de 98, eu entrei para a residência de nefrologia e aí sim eu passei a ter mais familiaridade com as doenças renais, com creatinina, com ureia, com potássio, com ácido úrico e papo vai, papo vem ali da família. Eu comecei a perceber que o quadro do seu Américo vinha se agravando aos poucos. O que minha tia sempre falava é que ele estava acompanhando com uma médica e essa médica prescrevia uma dieta muito restritiva e que, na verdade, era não comer quase nada. Esse era o tratamento do seu Américo. Já no ano de 99, aí sim eu já estava pondo a mão na massa na nefrologia, mandando bala nas coisas, e eu comecei a prestar mais atenção, com um olhar mais crítico naquilo que a minha tia dizia sobre esse tratamento do seu Américo. E as coisas começaram a soar meio absurdas aqui no meu ouvido. Olha, Beto, porque o pessoal me chama de Beto na família. Olha, Beto, tá 300 a ureia dele, mas a médica baixou a proteína na dieta e passou mais um remédio, não sei o que lá, e agora a ureia só tá 250, agora tá ótimo. E eu assim, tipo, pô, não tá legal esse negócio. E tinha também um lado que eu preciso ser justo, é que o seu Américo, ele sabia que existia uma possível indicação de hemodiálise no futuro, e ele já havia antecipado para toda a família que ele não faria o tratamento. Olha, eu vou morrer, mas eu não faço esse tratamento não. E à medida que o assunto foi evoluindo, o cerco foi se fechando e eu fui percebendo que em algum momento
ele ia precisar fazer hemodiálise, não ia ter como escapar. E eis que um belo dia, alguém da família veio me procurar para trocar uma ideia sobre esse assunto. Eu não lembro agora se foi minha própria tia ou meu tio, um dos dois deve ter me falado algo do tipo: olha, Beto, a gente sabe que a cada dia que passa o seu Américo está piorando, a gente sabe que ele vai ter indicação de hemodiálise, mas ele está irredutível. A família toda já tem total ciência disso, a gente acha que ele deve fazer o tratamento, que vai ser bom para ele, mas até agora ninguém conseguiu convencê-lo disso. A gente quer saber o seguinte: se a gente conseguir convencer ele a fazer a terapia, você tem como ajudar a gente? E isso não foi apenas um diálogo nesse único dia, foi uma série de diálogos para lá e para cá, uma série de reflexões que a gente chegou ao seguinte consenso. Em primeiro lugar, o paciente jamais deveria ser obrigado a fazer o tratamento. Mesmo ele dizendo que preferia morrer do que se tratar, ele jamais deveria ser induzido a fazer algo contra a sua vontade. O segundo ponto seria oferecer o maior número de informações quanto à eficácia, segurança, qualidade de vida, o que modificaria na vida dele com a hemodiálise, para ele tomar a decisão com consciência. O terceiro ponto é que eu me disponibilizei a ajudá-lo desde que fosse para fazer hemodiálise, que em termos conservadores não havia mais nada a ser feito. Ele realmente estava com os exames estourados. E eu me dispus a ajudá-los, mas eu fiz uma única exigência. Eu falei o seguinte: pessoal, por favor, eu vou ajudar, vocês podem me ligar quando quiserem, exceto num dia à noite e nem nos finais de semana, porque eu sou residente de nefrologia, o residente sofre, quase não dorme, então por favor me deixem descansar, falem comigo num horário de gente normal, por favor. E é claro que a regra não foi respeitada, e numa determinada noite de um dia de semana, a minha tia me ligou, meu tio, estavam ali preocupados: ó, eu acho que a gente precisa levar ele para o hospital porque ele está correndo um sério risco de vida, ele não está muito legal, está vomitando muito, está fraco, a gente pode levar ele para o hospital? Isso daí já era o quê? 8 da noite, 9 da noite? Eu falei: tá bom, né? Eu falei que não era para deixar nem para o final de semana, nem para um dia à noite, mas eu sou amigo de vocês, paz e amor, eu adoro vocês, então traga o seu Américo aqui para a gente dar uma olhada nele. E aí eu que estava preparado para dar uma bronquinha ali de leve, né? Falar: pô, pessoal, justo hoje à noite vocês resolveram vir aqui. Mas eu realmente fiquei muito consternado ali, principalmente com a aparência física, assim, aquele senhor gordinho de óculos que eu tinha conhecido quando era criança, adolescente, e mesmo algumas poucas vezes que vi na fase adulta, estava bem desfigurado, bem emagrecido, muito pálido, realmente a insuficiência renal tinha chegado no seu estágio máximo com o seu Américo e ele precisava de um tratamento com urgência. Nós coletamos exames para ver qual era o real cenário do seu Américo, realmente ureia, creatinina, tudo muito alto, mas o potássio bom, não tinha uma emergência dialítica e eu mediquei ele, né, remédio para enjoo, para vômito, e achei desnecessário começar a hemodiálise logo no começo da madrugada. Seria melhor ele ir para casa, descansar, e combinamos para que ele voltasse logo cedinho na manhã do dia seguinte. E ele retornou na manhã do dia seguinte no setor de hemodiálise, eu era R3 nessa época, e a nossa colega R2, Cristiane, acho que era o nome da menina, passou o primeiro catéter no seu Américo e aí ele iniciou a sua primeira sessão de hemodiálise. Ele fez algumas sessões de hemodiálise sem a necessidade de internar, logo saíram os resultados das sorologias de hepatite e HIV, todos negativos, e nós solicitamos então a vaga de hemodiálise ambulatorial pelo Disque Diálise. Só que nessa época eu já era R3, já dava alguns plantões de hemodiálise fora do hospital, e uma das clínicas onde eu trabalhava era na Água Branca, que era uma clínica conduzida por alguns professores meus da própria Unifesp. E a vaga de hemodiálise dele acabou saindo justamente para essa clínica onde eu dava plantão. Eu orientei toda a família que era mais importante a confiança no serviço do que a distância da sua residência. Seria mais importante ele ter um bom atendimento do que, de repente, ganhar 15 minutos a menos no trânsito.
E todos acataram a minha sugestão e o seu Américo então ele foi escalado para fazer parte do plantão das terças, quintas e sábados no primeiro turno, que é aquele que começa às 6 horas da manhã. E tão logo ele entrou nessa clínica, as coisas começaram a se encaixar, ele começou a melhorar clinicamente, a ganhar peso, ficar mais corado, e logo ele fez uma fístula e poucos meses depois ele já havia tirado aquele catéter inicial. E a minha presença na clínica foi muito importante para ele nesse começo de tratamento, porque sempre que eu dei plantão em hemodiálise, eu sou daqueles médicos que gosta de encostar na máquina ali o cotovelo e bater papo com os pacientes. E ele era um senhor muito perspicaz, muito inteligente, e logo ele percebeu que aquele ambiente era muito seguro, que havia ali uma descontração, era um clima agradável, que as pessoas se ajudavam, tinha muito profissionalismo, o médico ali o tempo todo de olho, enfermeira de olho, os técnicos muito bem treinados. Então, aquilo que inicialmente seria uma tortura na cabeça dele, ele começou a enxergar como a sobrevivência dele. Nas primeiras sessões ele foi tirando todas as dúvidas comigo e à medida que o tempo foi passando, o nosso papo cada vez menos ficava de mediquês, de catéter, de terapia. Aí a gente passou a conversar sobre os velhos assuntos que a gente conversava na época que eu ia lá na véspera de Natal na casa dele. E o seu Américo, além de carismático, era muito bem articulado, ele fazia amizades de uma forma muito fácil e logo ele se transformou no veterano ali do plantão de terça, quinta e sábado de manhã. E uma das coisas que dava pena nele é que meu tio dizia que ele era um grande apreciador de cerveja e com a doença ele nunca mais pôde tomar a cerveja da mesma forma. Mas ele parece que satisfazia esse gosto eventualmente me dando de presente algumas garrafinhas de cerveja. E aí eu vi um certo ar nostálgico, ao mesmo tempo satisfeito por estar me agradando com aquelas garrafinhas de Serpa, trazer aquele pacotinho com 4 garrafas, falar, ó, Beto, toma essa aqui, essa é boa, viu? Toma essa daí que é boa. Outro fato positivo nessa série de coincidências familiares é que eu era o plantonista de sábado dessa clínica, quase todo sábado, na verdade eu estava de plantão, seu Américo estava todo sábado fazendo hemodiálise, e o meu tio, esse irmão da minha mãe, ele era o motorista da rodada do sábado, porque a família se revezava na terça, na quinta e no sábado. Isso acabou sendo muito bom também para o meu tio, porque quem acompanha paciente na clínica de hemodiálise sabe o tédio que é ficar 4 horas esperando do lado de fora. E para mim também foi muito bom, porque eu aumentei o convívio com o meu tio nessa época. Claro que a gente vai lá para dar o plantão, mas plantão de hemodiálise de sábado é normalmente um plantão mais tranquilo, com menos intercorrências, e sim, sobrava ali um tempo bem generoso para a gente bater um bom papo, colocar as conversas em dia, e até mesmo um jogo da Copa do Mundo de 2002, um jogo do Brasil, a gente conseguiu assistir durante um plantão de hemodiálise. O seu Américo começou a fazer hemodiálise aos 79 anos de idade. Aos 49 minutos do segundo tempo, como se diria na linguagem futebolística, ele estava praticamente morrendo, renasceu das cinzas e, apesar de todas as limitações que a hemodiálise impõe, ele conseguiu recuperar algumas das atividades mais importantes da sua vida, que era dar um passeio na rua com a sua cachorrinha Jolly, ir na banca de jornal, ir na padaria, bater um papo com os amigos, ou seja, ter parte da sua liberdade e da sua qualidade de vida de volta. E ele viveu até os 87 anos de idade, falecendo por conta de um AVC no ano de 2007. E o legado que fica dessa história de vida é a importância de se respeitar a vontade do paciente, aquele feeling, aquele sexto sentido, aquilo que ele achava que poderia acontecer. Na verdade, o seu Américo, ele escreveu certo por linhas tortas, podemos dizer assim. Ele recusou a hemodiálise enquanto ele pôde. Talvez isso não seria a melhor coisa a ser feita, segundo a literatura médica, segundo os especialistas, mas o fato é que ele tentou viver da melhor maneira possível até aquele momento crucial que foi o divisor de águas da hemodiálise.
É natural do ser humano querer evitar uma situação difícil, jogar aquilo para frente, evitar o sofrimento a todo custo. Mas o seu Américo, em algum momento, teve o bom senso e a sensibilidade de confiar no profissional e nos seus familiares que tanto o amavam. E eu sou uma testemunha ocular do que aconteceu nesses 7 anos de tratamento, e eu posso garantir para vocês que não foram 7 anos de vida perdida, foram 7 anos de muita qualidade de vida, de muito convívio familiar, de muito carinho, amor das filhas, dos netos, que passaram a vê-lo como uma espécie de patrimônio da família. Além do tratamento ter o benefício de salvar a vida do paciente, no caso do seu Américo, essa terapia talvez tenha aberto os olhos dele, no sentido dele enxergar algo que talvez ele mesmo nunca tivesse percebido, que era o amor que as pessoas sentiam por ele. Talvez no fundo ele soubesse disso, mas a hemodiálise amplificou isso de uma forma muito cristalina. Ele passou realmente a perceber, eu mesmo, eu até me emociono de falar isso porque foi uma grande mobilização, assim, foram várias pessoas se mobilizando, todo mundo que podia ajudar de uma forma ou de outra se mobilizou para fazer tudo o que fosse possível para trazer o seu Américo de volta ao convívio familiar, com qualidade, para ele ser aquele velho Américo que todos haviam conhecido até então. E a imagem que eu mais me lembro dele é dele chegando ali na clínica de hemodiálise, no sábado de manhã, ali quietinho, com aquele sono ali de quem acordou cedo. Oi, Beto, como vai? Tudo bem? Como foi a semana? Vamos para mais uma, né? Realmente era uma figura muito querida e uma grande perda, mas a vida tem aí um... E alguns dias atrás, conversando com meu tio sobre o lançamento dessa série do canal, dos casos renais, entre várias frases, muitas que estão aqui ao longo do vídeo, de coisas que conversamos relembrando dessa história toda, meu tio resumiu com uma frase muito curta, mas muito simbólica. Ele falou: Beto, esta é uma história de amor.